Por que temos tantas dificuldades em nos comunicar com as pessoas? Por que é difícil conversar assuntos polêmicos como futebol, religião, pena de morte, aborto e até mesmo alguns tipos de assuntos dentro da família? Se você quer saber um pouco mais, fica comigo e após a vinheta nós vamos à dica. Olá, seja bem-vindo no meu canal e se você está chegando agora, eu peço que você se inscreva, clica aí no sininho logo abaixo para que você possa ficar atualizado com as minhas postagens, ok? Muito bem, para entendermos um pouco mais sobre as dificuldades na comunicação, seja dentro da família ou em assuntos polêmicos, nós vamos rever um pouco sobre mapa, sobre território e filtros. E logo a seguir, nós veremos sobre níveis de percepção na comunicação, ok? Então vamos lá. Existe um mundo dentro de você e existe um mundo fora de você. O que existe dentro de você é subjetivo e corresponde ao seu mapa. E existe um mundo fora de você que é objetivo e corresponde à sua realidade. O seu mundo subjetivo, que é o seu mapa, é como você se percebe, é o ponto de vista, a sua experiência. É como você compreende a sua realidade dentro do mundo no qual nós vivemos. Agora vamos dar alguns exemplos para ficar mais claro sobre o que representa a subjetividade e os mapas entre as pessoas, tomando como base algumas coisas que há no mundo. Vamos falar de locais, vamos falar de gostos, vamos falar de temperatura, para nós termos uma ideia. Por exemplo, vamos falar de shopping. Se tem algo que eu não ligo, que não me agrada, não me faz diferença, é shopping. Ir nesse ambiente não acrescenta nenhuma emoção prazerosa para mim. Já para você, isso pode ser de tudo de bom. Pode ser que crie prazer para você, possa ser que crie emoções prazerosas. Agora lá dentro, se eu for ver a temperatura do shopping, para mim é muito agradável em algumas lojas, em alguns locais, como o cinema, por exemplo. Porque ali existe uma temperatura baixa. Para mim, de 19 a 22 graus é muito bom. Agora, para você, possa ser que seja insuportável. Mas uma vez lá dentro do shopping, em alguma loja, eu posso entrar numa loja de chocolate e isso para mim é muito gostoso. Talvez você não goste de chocolate. Então veja, dentro de um território nós temos tudo em comum. Mas quanto aos mapas, cada um tem um gosto, tem um prazer, tem uma sensação. E isso gera experiências individuais. Um outro exemplo é como o GPS. Cada um de nós temos um GPS. Agora, o trajeto, o destino, o território a caminhar dentro dele, cada um de nós escolhe. O que eu estou querendo mostrar com isso aqui? É que você constrói a sua realidade e eu construo a minha realidade. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Olha só. Vamos ver um outro exemplo. Como é que você percebe o mundo lá fora? Todas as suas percepções, elas acontecem através dos 5 sentidos. São por eles que todas as informações vão ser registradas através da tua mente, no teu consciente, no teu inconsciente. Então veja, nós somos seres individuais, que nós partilhamos de um mundo externo, de um território em comum.
Mas eu tenho o meu mapa e você tem o seu mapa. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Isso é algo que tem que ser muito respeitado por cada pessoa. Seja você casado, solteiro, seja você grande, pequeno, seja você de idade ou não. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Se faz sentido, você percebe que ninguém é igual a ninguém. Que gostos, pensamentos, sentimentos, comportamentos, cada um tem o seu jeito de ser, ok? Veja o seguinte, agora que ficou um pouco mais claro, vamos falar sobre os filtros de percepção dentro da comunicação. Para você ter sucesso em sua comunicação, seja em qualquer território, com qualquer pessoa, você tem que observar 5 regras. Primeiro, você precisa se conhecer melhor. É a primeira regra. A segunda, você precisa entender um pouco mais sobre a outra pessoa. A terceira regra que eu diria é que você tem que aprimorar a sua comunicação. E isso, ela vem pela prática. Veja o seguinte, todos nós somos diferentes e você tem que respeitar isso. E eu acho que por último eu poderia dizer que você tem que ter uma autoestima alta, você tem que se amar para você ter uma boa comunicação com as pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, quando nos comunicamos, nós expressamos palavras, atitudes e comportamentos que podem não ser nada bom dentro de uma conversa. Porque elas podem sair inconscientemente. Tudo devido às nossas experiências que estão desenhadas no nosso mapa. Veja, às vezes nós enxergamos situações que na realidade não estão acontecendo na outra pessoa. É como os exemplos que falamos do local, do shopping, né? Dos doces, da temperatura e assim por diante. E quando isso ocorre dentro de uma conversa, é um desastre total. O que eu estou tentando dizer aqui? Que as coisas, elas não podem ser vistas somente pelo nosso ponto de vista. Você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista. E às vezes existe um ponto de vista no qual nós devemos ser neutros para que flua a conversa, flua a comunicação. Mas vamos lá, vamos ver um pouquinho mais como que funciona esses pontos de vista, como funciona essas percepções no ponto de vista de cada um, ok? Tudo que acontece dentro de você se refere aos seus paradigmas, à sua realidade, porque foi você quem criou. Às vezes, ficar firme nela é bom, às vezes não. Quando é que é bom? Quando você tem que planejar, quando você tem que atingir uma meta, tomar uma decisão, quando você precisa influenciar alguém, quando você precisa estabelecer objetivos. Veja só, são todos assuntos que se referem à sua vida. Nesse caso, o seu ponto de vista é muito bom, ok? Agora, quando é que não é bom? É quando você não consegue enxergar o outro, ou alguma situação específica. Se você for querer ver somente o seu lado, você vai acabar sendo arrogante. Você vai acabar sendo autoritário, egoísta, agressivo. E o que é uma pessoa agressiva? É aquela que não consegue ver além da sua opinião. Agora vamos nos colocar, vamos analisar a outra percepção no lugar do outro. Nas comunicações, algumas vezes nós precisamos parar por um momento e tentar enxergar as coisas no ponto de vista de outra pessoa.
E isso é muito louvável, porque sem isso não há acordo. Nem tudo é do meu jeito. Mas aqui você precisa tomar muito cuidado. Vamos entender um pouquinho mais o que eu quero dizer com isso aqui. Existem pessoas que dentro de uma conversa, elas acabam se anulando, você sabia disso? Elas não expõem os seus pontos de vista, as suas vontades, elas não falam o que estão sentindo e quais são as consequências disso. As consequências disso é que elas não conseguem, às vezes, planejar a sua própria vida, porque ela está sempre colocando outras pessoas em primeiro lugar. Elas só ficam olhando para o outro. Quando acontece isso, essas pessoas acabam perdendo a consciência de suas próprias necessidades. Entende o que estou dizendo? Isso acontece muito com as mães, isso acontece muito com aquelas pessoas que sempre estão preocupadas com os outros. Então, você pode me perguntar, quando é que eu devo olhar para outra pessoa? Olha, é muito simples, quando você está num dilema, por exemplo, quando alguém está expondo o seu ponto de vista, quando você precisa entender a dor do outro, a fraqueza do outro, as dificuldades do outro, o coração do outro. Exemplo disso são o que acontece dentro dos relacionamentos. Você precisa enxergar situações através do ponto de vista do seu cônjuge. Porque se você não se colocar na pele do outro, você não vai conseguir entender porque aquela pessoa está tendo aquelas reações. Outro caso é quando você precisa vender algo. Você precisa se colocar no lugar do outro para entender aquela pessoa, as suas necessidades, para que a venda aconteça. Veja, esses são exemplos positivos, mas também tem o lado negativo disso também. E qual que é o lado negativo disso? Se você viver muito para o outro, você corre um sério risco de anulação, insegurança, baixa estima. Você é capaz de ficar muito frágil. Então veja, tudo tem que ser dosado para haver uma boa comunicação entre as pessoas. E por último, eu quero falar que no campo de neutralidade é quando nós precisamos ficar dentro de situações onde eu não olho nem para mim e nem olho para o outro. Nesses casos, nós precisamos ser frios para que nós possamos tomar as decisões, analisar friamente as situações. Nessa hora eu não posso ter emoção. Vamos dar um exemplo de algumas coisas. Por exemplo, quando nós vemos um juiz julgando uma causa, ele tem que ser frio naquela causa, ele tem que analisar o que está acontecendo. A mesma coisa quando um médico está operando. Veja, tudo isso são situações que precisam, a pessoa mediar o que está acontecendo lá. Ela tem que analisar o que está acontecendo para tomar uma decisão corretamente, para tomar uma atitude, para opinar sobre aquilo lá. Então veja, é preciso nessas horas ter frieza, mas uma frieza positiva. O ponto negativo nesse tópico aqui é quando nós começamos a ficar muito frio demais. Aí nós precisamos tomar cuidado, porque nós não podemos fazer isso com os nossos sentimentos. Bom, então é isso. Eu espero que o assunto de hoje ajude você de alguma forma. Vamos lembrar sempre que as coisas não é no meu ponto de vista e não é no ponto de vista do outro, ok? Mas nós precisamos sempre, a todo momento, estar entendendo o que se passa dentro da mente, do coração, das necessidades do outro, ok? Então isso, essa era a dica que eu queria dar no dia de hoje, para que você tenha mais sucesso nas suas comunicações. Gratidão mais uma vez pela oportunidade. Meu nome é Benê, sou Master Coach e é um prazer muito grande estar cooperando com o teu crescimento. Um grande abraço e até a próxima.